في أيام معدودات سجلنا انتصارات. عودة فلسطين إلى الصدارة، والقدس قضية محورية، وعزل الإدارة الأمريكية، وانطلاق شرارة الانتفاضة المباركة، ووقوف العالم وأحرار العالم مسلمين ومسيحيين مع شعبنا ومع القدس. واليوم Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. O líder militar do Irã apoiou o Hezbollah, que foi capturado em Israel. Isso se conecta com as declarações feitas pelo líder do Hezbollah, que foi interrogado pelo exército israelense e se tornou um assunto global. Enquanto isso, os EUA ativaram o Pentágono para intimidar o Irã, enviando uma frota para o Mar Mediterrâneo Oriental. Os Estados Unidos mostraram seu apoio a Israel e tomaram medidas para evitar o aumento da guerra no Oriente Médio. Enquanto a guerra entre Israel e Palestina continua, recentes eventos em Gaza chamaram a atenção mundial, levando muitos a se perguntarem quando essa guerra terminará. O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, afirmou que a guerra não terminará até que todos os militantes em Gaza sejam eliminados, mas há ainda reféns em mãos dos militantes de Gaza, usados como escudos para evitar uma grande operação militar israelense. Israel está tentando resgatar esses reféns através de negociações de cessar-fogo, mas os militantes de Gaza sabem que, se os entregarem, Israel lançará um grande ataque. Por isso, o exército israelense está realizando operações especiais nas fronteiras de Gaza. Um grupo de militantes de Gaza, apoiado pelo Irã, tem feito ataques a Israel desde o início da guerra. Às vezes, esses militantes tentam entrar em Israel pelo Líbano, mas são bloqueados pelas forças de defesa de Israel. Recentemente, durante uma operação militar organizada por Israel, um general do Hezbollah, um grupo que apoia os militantes de Gaza, foi capturado perto da fronteira libanesa. Ele foi interrogado e suas confissões chocaram, indicando planos para iniciar uma guerra mundial. Há preocupações sobre uma possível crise nuclear no Oriente Médio, pois a Rússia supostamente está fornecendo armas e munições a grupos militantes, incluindo o Hezbollah e os militantes de Gaza, alimentando o conflito na região. Houve até rumores de que a Rússia secretamente forneceu sistemas de defesa aérea ao Hezbollah. A presença de generais do Hezbollah na Rússia e suas reuniões com autoridades russas fortaleceram as alegações de que a Rússia está fornecendo sistemas de defesa aérea ao Hezbollah. Um general do Hezbollah confirmou que a Rússia enviou sistemas de defesa aérea para o Hezbollah, e 2 desses sistemas já foram enviados para a faixa de Gaza. Esses sistemas são transportados por mar até a costa de Gaza e entregues a militantes lá. Além disso, há preocupações sobre o envio de mísseis nucleares e mísseis Iskander para o Hezbollah. Atualmente, a Rússia está usando mísseis Iskander de longo alcance contra o exército ucraniano, o que permite ataques aéreos dentro do território ucraniano. Há temores de que esses mísseis possam ser implantados no Líbano ou em Gaza. O território de Israel está enfrentando uma ameaça significativa que tem gerado grande preocupação em todo o mundo. A declaração do comandante do Hezbollah de que o grupo em breve poderá adquirir mísseis com ponta nuclear provenientes da Rússia aumentou ainda mais a tensão na região. Essa possibilidade coloca em risco não apenas a segurança de Israel, mas também a estabilidade de todo o Oriente Médio. A perspectiva de os militantes de Gaza obterem mísseis nucleares representa uma ameaça iminente e alarmante. Se isso acontecer,
as consequências podem ser devastadoras, não apenas para Israel, mas para toda a região. Um míssil nuclear caindo nas mãos desses militantes desencadearia um alerta vermelho em todos os países do Oriente Médio, levando a uma escalada rápida e perigosa do conflito. Diante dessas sérias preocupações, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, agiu rapidamente e buscou apoio dos Estados Unidos. Ele entende a urgência de impedir que a Rússia forneça esses mísseis nucleares ou quaisquer outras armas de destruição em massa para os militantes do Hezbollah ou de Gaza. Esta é uma questão que vai além das fronteiras de Israel. É uma preocupação global que exige uma resposta imediata e eficaz. Os Estados Unidos responderam prontamente ao apelo de Israel, reconhecendo a gravidade da situação. O secretário de Defesa do EUA, Lloyd Austin, ordenou o envio da frota da Marinha do EUA para o Mediterrâneo Oriental. Esta é uma demonstração clara do compromisso dos Estados Unidos com a segurança e estabilidade da região. Além disso, uma unidade tática especial da Marinha do EUA foi mobilizada para acompanhar de perto a situação e tomar medidas rápidas. Se necessário, o secretário de Estado do EUA, Antony Blinken, também anunciou que a unidade de elite Delta Force e soldados das forças especiais serão enviados para Israel. Esta é uma medida preventiva para garantir que Israel tenha todo o apoio necessário para enfrentar qualquer ameaça iminente. É uma demonstração clara da solidariedade dos Estados Unidos com Israel em tempos de crise. A intervenção indireta da Rússia neste conflito tem gerado preocupações adicionais. Há uma crescente suspeita de que a Rússia está tentando manipular a situação para atrair os Estados Unidos para o Oriente Médio. Seja qual for o motivo por trás das ações da Rússia, é crucial que a comunidade internacional permaneça vigilante e tome medidas para evitar uma escalada ainda maior do conflito. Como é sabido, a Rússia tem ocupado parte do território da Ucrânia por mais de 2 anos. O motivo do fracasso dessa invasão russa é o fornecimento de armas e equipamentos militares pelos Estados Unidos à Ucrânia. A Rússia quer usar essa força militar na guerra em curso no Oriente Médio para seus próprios interesses. Ao enviar apoio militar aos militantes de Gaza e ao Hezbollah, a Rússia prolonga o conflito. Isso leva os Estados Unidos a retirarem seu apoio à Ucrânia e direcioná-lo para Israel. A guerra de longa data entre Israel e Palestina continua sendo uma questão de grande interesse. Israel está enfrentando não apenas militantes de Gaza e do Hezbollah, mas também ataques do Iêmen, que atinge tanto Israel quanto os Estados Unidos com mísseis. Alguns desses ataques são interceptados por navios da Marinha do EUA e pela Arábia Saudita, que também tem seus próprios sistemas de defesa aérea para impedir a entrada de mísseis do Iêmen em Israel. O exército de Israel intensificou suas operações contra os militantes de Gaza recentemente. Por isso, os militantes de Gaza estão buscando um acordo com Israel para encerrar o conflito. A administração de Gaza está a favor de um cessar-fogo permanente, mas com a condição de que Israel aceite todas as condições de Khalil Alaya, um membro do Burô Político de Gaza. Os militantes querem que o acordo inclua a libertação de milhares de palestinos detidos em prisões israelenses. Alaya afirmou que, em troca desse acordo, os militantes de Gaza estão dispostos a libertar prisioneiros israelenses. Ele deixou claro que não haverá cessar-fogo até que Israel pare completamente seus ataques na faixa de Gaza. Além disso, o retorno seguro dos palestinos sitiados às suas casas é uma parte importante desse acordo. Outra condição importante é a reconstrução de Gaza e o fim do cerco imposto à região. A administração do EUA também se pronunciou sobre essas demandas dos militantes de Gaza. Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, afirmou que as negociações estão em andamento e que há um novo impulso para encerrar o conflito em Gaza e libertar os reféns israelenses restantes. Ele destacou os esforços do Catar, Egito e Israel nesse sentido, mas ainda não está claro se haverá um cessar-fogo em breve. Alguns altos funcionários israelenses rejeitaram as demandas dos militantes de Gaza, afirmando que a retirada de Israel da faixa de Gaza significaria uma derrota na guerra, o que consideram impossível. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!
A crise na Venezuela está prestes a alcançar um ponto sem retorno. Nicolás Maduro, que tem lutado para manter sua posição no poder, enfrenta agora a oposição de Edmundo González, que é amplamente apoiado por grandes potências internacionais. Enquanto isso, há um fator crucial no cenário que poucos ousam discutir: um suposto plano dos Estados Unidos de usar o Brasil como base estratégica para uma possível intervenção militar na Venezuela. Será que esse plano realmente existe ou estamos diante de mais uma manobra política neste complexo jogo de poder entre países? Hoje vamos explorar esse tema a fundo, analisando todos os aspectos dessa crise, que tem o potencial de mudar não apenas a Venezuela, mas toda a América Latina. Prepare-se para entender o que está em jogo e como as grandes potências podem influenciar o destino desse país e da região. A crise venezuelana não é algo recente. Durante décadas, a Venezuela viveu ciclos de prosperidade e dificuldades econômicas. No auge da era Chávez, o país experimentou um crescimento substancial, principalmente devido ao aumento dos preços do petróleo. No entanto, essa dependência excessiva da commodity tornou-se a raiz do problema quando os preços do petróleo caíram. A partir daí, a economia venezuelana entrou em um declínio acelerado. A hiperinflação, que atingiu níveis astronômicos, juntamente com a escassez de alimentos e medicamentos e a corrupção generalizada, colocou milhões de venezuelanos em uma situação de extrema miséria. Claro que me da miedo. Me da horrible. Que desgraciadamente mi hijo se me vaya a morir. Porque eu quisiera ayudar a mi hijo y mi hijo me dice: mamá, eu não quero estar mais assim. Nicolás Maduro assumiu o poder após a morte de Hugo Chávez, e sua ascensão à presidência foi marcada por um período de polarização política e crescente insatisfação popular. Embora tenha garantido sua reeleição, o processo foi amplamente contestado, com acusações de fraude e manipulação. Maduro, por sua vez, acusa os Estados Unidos de liderar uma campanha internacional destinada a desestabilizá-lo e se apresenta como vítima de uma conspiração global. Agora, com a ascensão de Edmundo González à liderança da oposição, a Venezuela se tornou o epicentro de uma verdadeira disputa geopolítica, onde grandes potências estão envolvidas, e os destinos do país e da região parecem ser decididos no tabuleiro de xadrez internacional. Mas o que realmente está em jogo nessa crise? Como os interesses de países como os Estados Unidos, China e Rússia podem alterar o curso da história venezuelana e afetar o futuro da América Latina? No coração da crise venezuelana estão as Forças Armadas, as quais desempenham um papel central na sustentação do regime de Nicolás Maduro. Os generais de alta patente, que controlam setores-chave da economia e mantêm enormes privilégios, são considerados os pilares do poder do presidente. Contudo, nos últimos anos, sinais de insatisfação começaram a surgir, especialmente entre os militares de escalões mais baixos, que, assim como a população, enfrentam as dificuldades impostas pela crise econômica. Edmundo González, consciente de que não pode derrotar Maduro sem o apoio das Forças Armadas, tem apelado diretamente aos militares. Em vários discursos recentes, ele declarou: "Nossa Força Armada Nacional deve ser a garantia da soberania e do respeito à vontade popular." Porém, essa mensagem não parece ter gerado grandes efeitos, já que a alta cúpula das Forças Armadas continua firme ao lado de Maduro. Isso cria uma situação de impasse que pode resultar em um confronto violento. Caso González consiga angariar o apoio de uma parte significativa das Forças Armadas, o regime de Maduro poderá entrar em colapso. Mas e se a situação continuar a se arrastar? O que acontecerá quando os militares, exaustos pela crise, decidirem se posicionar de forma mais decisiva? O Brasil, por sua localização geográfica e sua influência nas relações regionais, sempre teve um papel estratégico nas questões envolvendo a Venezuela. No entanto, nos últimos tempos, surgiram rumores inquietantes de que o país poderia ser utilizado como base para uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos. Fontes não oficiais sugerem que o Brasil estaria discutindo, nos bastidores, a criação de uma rota de apoio logístico para uma intervenção militar. Essa rota passaria por território brasileiro e ajudaria no deslocamento de tropas e equipamentos em direção à Venezuela. Apesar de não existirem confirmações formais, o fato de o Brasil ter uma posição geograficamente próxima à Venezuela e de manter uma postura aparentemente neutra em relação à disputa política venezuelana levanta algumas questões. O governo brasileiro, até agora, tem adotado uma postura ambígua, sem se pronunciar oficialmente sobre a posse de Nicolás Maduro. Em relação a Edmundo González, o Brasil não reconheceu sua liderança, mas também não tomou medidas drásticas contra ele. Isso sugere que o país pode estar adotando uma postura cautelosa.
aguardando o desfecho da crise antes de tomar uma posição definitiva. Edmundo Gonzalez, por sua vez, tem trabalhado ativamente para consolidar apoio internacional à sua causa. Em suas viagens pela América Latina e Europa, ele conseguiu reunir o apoio de diversas nações. Os Estados Unidos, a Espanha e a Argentina, entre outros, têm se mostrado solidários com a oposição venezuelana. O governo de Joe Biden, em particular, tem sido um forte defensor da oposição. Biden foi claro ao afirmar que a democracia deve prevalecer na Venezuela e que o governo dos Estados Unidos está comprometido em pressionar Nicolás Maduro a deixar o poder. No entanto, é importante lembrar que os Estados Unidos têm interesses estratégicos na Venezuela, em especial devido às suas vastas reservas de petróleo. Mas o que Gonzalez não revelou ao público é que ele pode estar buscando mais do que apoio político. Relatos indicam que ele está trabalhando nos bastidores para garantir uma presença militar americana na região, a fim de assegurar sua própria segurança e garantir sua posse no poder. O dia 9 de janeiro será um marco importante na crise venezuelana. A oposição convocou grandes manifestações, lideradas por figuras como Maria Corina Machado, para o dia anterior à posse oficial de Nicolás Maduro. O governo, por sua vez, já posicionou milhares de soldados nas principais cidades, com o objetivo de evitar que os protestos saiam do controle. No dia seguinte, Edmundo Gonzalez promete retornar à Venezuela, desafiando todos os obstáculos que possam surgir em seu caminho. Ele acredita que esse é o momento certo para retomar o controle do país e desafiar diretamente o regime de Maduro. Mas o que ninguém sabe é qual será a reação dos Estados Unidos, que até agora não descartaram a possibilidade de uma intervenção militar. Será que o governo americano estará disposto a arriscar uma escalada ainda maior de violência em nome de sua agenda geopolítica? Ou tudo isso não passará de uma nova tática de pressão diplomática? A crise na Venezuela é um exemplo claro de como os interesses internos e externos se entrelaçam e influenciam eventos históricos. O futuro da Venezuela e de toda a América Latina depende de decisões que serão tomadas nos próximos dias e semanas. Estamos diante de uma mudança histórica ou de uma escalada ainda mais perigosa que pode envolver diretamente os Estados Unidos, a Rússia, a China e outras potências. A situação é incerta e os riscos são altos. Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar todos os detalhes desse drama sem precedentes. Obrigado por assistir. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as atualizações sobre essa crise que tem o mundo todo em alerta. Até o próximo vídeo.